Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates noturno, trazendo sempre os assuntos do momento, os temas que impactam na nossa sociedade. Nosso programa pode ser assistido de segunda a sexta-feira a partir das 22h15, logo após o Dois Toques. Pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no Twitter. Não deixe de mandar a sua mensagem no live stream que já está no ar, de curtir, de compartilhar, de participar. Agradecer a todos os que mandaram, foram dezenas de mensagens ontem para o programa, análise que fizemos do governo Bolsonaro. A participação do público sempre é muito importante para nós, então não deixe de mandar a sua também. No programa de hoje, nós temos uma entrevista especial com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Hernani Polo. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E também de Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Hernani Polo foi eleito presidente da Assembleia Legislativa no início desse ano e nós temos a grande satisfação de recebê-lo aqui no programa, nessa entrevista. Presidente, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Cruzando as Conversas. Boa noite. Boa noite, Macalossi. Boa noite ao Silvio Lopes, também ao Lúcio Vaz. Muito obrigado pela oportunidade, a todos os telespectadores que nos acompanham. Fico muito honrado aí pelo convite e pelo espaço aqui, poder falar um pouco aí do nosso Parlamento Gaúcho. Muito bem. Quem acompanha este programa aqui na mesa para entrevistar junto comigo o presidente da Assembleia, Hernani Polo, são os meus colegas jornalistas, Silvio Lopes. Silvio, bem-vindo. Pelo convite. Sabe que eu estou... Silvio me substituiu, hoje está como convidado também. Hoje eu sou muito grato a esta casa e estou muito acostumado aqui, principalmente, Macalossi, entrevistar a figura como o presidente da Assembleia, que eu tenho certeza que vai fazer uma gestão que vai ficar marcada no estado do Rio Grande do Sul, porque este é o momento de grandes ousadias e eu sei que o Polo é muito ousado. E também o jornalista e editor Lúcio Vaz, da revista Em Evidência. Lúcio, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, Macalossi, é uma honra estar aqui, estou muito feliz de estar com o Hernani Polo, quem acompanha o trabalho há muito tempo e espero ser um bom programa para todos nós. Muito bem. Presidente, eu vou começar... Na verdade, eu me adiantei aqui porque eu fiz a Já apresentação. Não tem problema. Acostumado com o microfone, né? Presidente, deixa eu começar fazendo uma pergunta de um tema extremamente polêmico que gerou uma onda de revolta nas redes sociais e no meio jornalístico, na sociedade, envolvendo o Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão acessório da Assembleia Legislativa e que, ao fim do ano passado, pagou férias acumuladas para vários dos seus integrantes que chegaram a 700, 600, 500 mil reais. E todo mundo ficou de cabelo em pé, porque o Estado do Rio Grande do Sul vive uma crise, né? A Assembleia passou por um desgaste muito grande de aprovar um pacote de medidas apresentado pelo governador do Estado, que incidiu principalmente entre os professores e os policiais. E, de repente, os integrantes do Tribunal de Contas do Estado estão lá ganhando uma babilônia de dinheiro que, obviamente, está faltando em outras áreas. Agora, parece que os parlamentares estão se organizando para cobrar isso de alguma maneira, pelo menos explicações, e se as explicações não forem suficientes, atitudes em relação ao que aconteceu. Como é que o senhor vê um órgão tão importante como o Tribunal de Contas do Estado passando por esse descrédito junto com a população em virtude desses pagamentos? E o que dá para ser feito para atenuar essa situação? Olha, Macalossi, na verdade esse fato aí, ele nos remete a uma necessidade de que nós permanentemente
temos que estar atentos a mudanças, adequações, e você falou muito bem, nós vivemos dentro do mesmo Estado e dentro da mesma sociedade, porém com situações e realidades diversas. O Executivo, especialmente, passa por momentos extremamente difíceis, né? E o que nós precisamos, e eu acredito que esse debate ele pode contribuir nesse sentido, é nós, o Parlamento, principalmente, que tem essa responsabilidade de legislar e fiscalizar, é ver aonde nós devemos e podemos mudar a legislação. Porque tem um aspecto que, obviamente, não pode ser desconsiderado, que é a legalidade. Inclusive, quando se praticam atos, muitos deles estão ancorados ou eles estão baseados em leis que foram aprovadas, e aí não nos cabe julgar o momento quando essas leis foram aprovadas, mas muitas delas precisam ser atualizadas, modernizadas e readequadas. E esse fato nos possibilita e cria essa condição de que nós, o Parlamento, possa atuar. Uma coisa é você ter algum tipo de privilégio, que se chama, ou algum tipo de vantagem indevida e ilegal. Isso é um aspecto do processo. O outro é muitas coisas que acontecem amparados na lei, mas que não se justificam. E aí sim cabe o papel do Parlamento em mudar, em propor mudanças, alterações, para que muitos fatos não continuem acontecendo. É aquilo que é legal, mas considerado imoral. Mas aí você tem que atuar na proposta de mudança de lei. Eu acho que esse é o debate importante. Aliás, muitas reformas, muitas leis foram adequadas, muitas mudanças já foram realizadas e outras tantas precisam ser. Eu tenho dito de que qualquer governo, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, nunca deve tirar do seu radar a necessidade de fazer mudanças, adequações, reformas, assim como um empreendedor, uma pessoa, um cidadão que tem uma empresa, que trabalha na agricultura, que, enfim, trabalha em qualquer setor, ele diariamente está se reinventando, inclusive para sobreviver no mercado. Vocês aqui da RDC é um exemplo disso. Se vocês não buscam as tecnologias, não modernizam, vocês acabam ficando excluídos do processo. Então, o poder público também tem que ter essa visão, né? E hoje nós temos muitas leis em vigor que foram aprovadas há 20, 30, 40 anos atrás, quando a realidade era totalmente diferente do que, o mundo era diferente do que é hoje. Presidente, o senhor de certa maneira tocou naquilo que eu vou lhe perguntar, que é o seguinte: o senhor me fez um discurso de posse. O senhor falou assim, podemos até estar em vagões diferentes, mas todos estamos no mesmo trem e na mesma viagem. E é para frente que precisamos ir. Concordo integralmente, isso é uma filosofia de vida que se adapta perfeitamente ao momento em que vive o país. O momento de um ambiente de reformas estruturais. Não é a reforma que o governo quer, são fundamentais necessárias que nós precisamos. Então, eu lhe pergunto o seguinte: essa questão do Tribunal de Contas do Estado, para mim, é vergonhoso, porque ela parte de um princípio antiético, quando a sociedade está justamente querendo que as leis sejam hoje adaptadas àquilo que o Estado está vivendo. O Estado está em estado de penúria, não pode pagar os professores nem brigadianos em dia, sequer a merreca que eles ganham, e os poderes alegam que têm independência. Ora, como é que se pode conviver com essa chamada proclamada independência dos poderes, quando eles são independentes do ponto de vista doutrinário, mas não de financiamento, porque depende da mesma fonte? Isso é uma grande hipocrisia, desculpa. Na verdade, essa minha colocação no discurso, ela tem várias conotações que podem ser adaptadas e adequadas a ela. Estamos em vagões diferentes, nós fizemos parte de poderes diferentes. Estamos em vagões diferentes, muitas vezes, em termos de partido, de time de futebol, de religião, de ideologia, mas nós fizemos parte do mesmo Estado. E nós, de certa forma, estamos na mesma viagem, no mesmo trem. E nos remete também a uma reflexão de que nós, enquanto cidadãos, mesmo sendo agentes públicos, políticos e pertencendo a siglas partidárias, acima dos interesses individuais, ideológicos ou partidários, deve estar o interesse do geral, dos mais de 11 milhões de gaúchos. Então, é aquela história, quer dizer, eu estou na viagem, eu estou dentro do avião, eu tenho que torcer que o piloto faça uma boa viagem e que tudo transcorra bem, e não, estando dentro e fazendo parte dentro do mesmo estado, torcer ou trabalhar para que o governo não tenha um bom resultado, né? O processo eleitoral e a democracia permite que na eleição os eleitores façam as suas escolhas e quem tiver a maioria dos votos tenha a prerrogativa de governar.
Passada a eleição, eleito o governador, o presidente, nós todos temos que fazer o máximo esforço possível em tudo aquilo que está ao nosso alcance para que o governo ou para que os governos andem da melhor forma possível, porque o governo dando certo, o resultado e o reflexo é para toda a sociedade. Com esse espírito e com essa compreensão de que nós temos que, exatamente, não há dinheiro público, o dinheiro é do cidadão. E a fonte é o mesmo, o recurso é o mesmo. Né? E claro, um órgão como o Tribunal de Contas do Estado, que ele é responsável exatamente por auxiliar no controle dos gastos e na qualidade dos gastos, e daí você tem essa desforra, e daí o cidadão comum que paga impostos e o funcionário público que é afetado pelas mudanças na legislação, eles perguntam e que também paga impostos, né? Porque quando você fragiliza o serviço público, o próprio servidor público também paga o preço, porque o servidor público tem filho que estuda nas escolas, sim, o servidor público depende de uma segurança pública, a sua família, né? Então ele também é penalizado. Eu acho que esse fato nos remete àquilo que eu disse anteriormente. Há uma necessidade de nós mudarmos, atualizarmos a legislação, aprimorarmos os processos, que na minha avaliação nós temos muito ainda a andar nesse sentido. Né? O mundo evoluiu, a sociedade evoluiu e nós temos leis ainda antigas. Eu tenho feito sempre uma comparação. Em muitas situações, eu não estou generalizando porque eu não gosto de generalizar, porque sempre quando você generaliza, você comete injustiças. Sim. Né? Então eu sempre faço essa ressalva. Mas em muitas situações, o setor privado sobe o prédio de elevador, enquanto o setor público, em muitas situações, sobe de escada, quando às vezes não está descendo. Né? Então, isso criou um descompasso entre a necessidade e a realidade do mundo real, da vida, do dia a dia, em relação a algumas estruturas públicas. Então, nós temos que modernizar. Hoje, nós temos muitas ferramentas tecnológicas que nós podemos aplicar para desburocratizar. Aliás, o foco da nossa gestão é em cima da palavra atitude, porque eu acho que esse é uma palavra fundamental, porque a atitude ela muda o mundo, quer dizer, tudo que se avança, o que é em cima de atitude, e principalmente nós vamos, a nossa palavra-chave, né, de ordem nesse ano é competitividade. Eu acho que o Estado precisa, além das reformas que estão sendo muitas já deliberadas na Assembleia, outras que virão, o Estado precisa concentrar sua força em criar um Estado mais competitivo, em criar condições de competitividade para que novos negócios aconteçam aqui. Nós temos muitos empreendedores, Lúcio, aqui do Rio Grande do Sul, que começaram aqui suas empresas, que construíram uma história aqui no Rio Grande, que hoje estão colocando as suas unidades em Santa Catarina, no Paraná, e agora nem nos estados vizinhos, já estão indo para Espírito Santo, Pernambuco, Bahia. Quer dizer, por quê? Porque o Rio Grande do Sul perdeu a sua capacidade de competitividade ao longo dos anos. Agora, Hernani, tu estava falando em atitude aí, né? A gente acompanha a tua carreira há algum tempo, e tu sempre foi um deputado, um político muito ativo, né? De muita atitude. Tu acabaste sendo eleito presidente da Assembleia. E, tradicionalmente, o presidente ele tem que estar acima do bem e do mal, ele tem que estar ali, né, ajeitando as diferenças e tal. Justamente num ano que o governo está pressionando por mudanças radicais. Como é que tu concebe isso? Tu tem essa ideia que tu vai ter que agora, por exemplo, tu foste muito útil, né, para o governo até agora, mas agora tu é o presidente da casa. Como é que tu vai lidar com essa... Primeiro, né? E é ano de eleição nós temos hoje um sistema presidencialista na Assembleia, mas uma gestão quase que num regime parlamentarista. Né, porque o deputado Lara, que foi o nosso presidente, que nos antecedeu, nós temos uma gestão compartilhada na casa, nós temos as deliberações no colegiado da mesa, de líderes, e também um debate que nós fizemos permanente entre os 4 colegas deputados que assumirão a presidência durante essa legislatura. Temos que compreender e respeitar a pluralidade, as diferenças que a democracia possibilita, porque é o poder que representa a democracia é a Assembleia Legislativa. Então, nós temos lá deputados que pensam diferentes. O que eu tenho que saber, entender e compreender aqueles que não pensam da mesma forma que eu penso. Acho que esse respeito, ele precisa existir e, claro, que na condição de presidente, você acaba tendo que ser um mediador do processo, né, para buscar o equilíbrio. Mas isso não impede de que a gente
provoque e proponha uma agenda de crescimento e de desenvolvimento. Acho que esse é o grande foco, é nós atuar naquelas áreas em cima, né, nós vamos trabalhar a competitividade do Estado baseado num trabalho do Centro de Liderança Pública. O CRES-RS vai continuar. O CRES-RS vai continuar. Isso é uma outra coisa que nós temos que mudar aqui no Estado, não interromper ações que estão produzindo resultados positivos. O CRES-RS, que o presidente Lara iniciou, nós vamos dar sequência no mesmo formato, nos mesmos moldes, com o mesmo nome, assim como a campanha Valores que Ficam, né, que estimula os cidadãos a repassar parte do seu imposto de renda ao Fundo Criança, que foi o mote da campanha Valores que Ficam, que o presidente Lara começou, e nós vamos ampliar o escopo, o Fundo do Idoso e também o Fundo da Cultura, né? Então, vamos dar sequência e, claro, focar nesse debate da competitividade para tornar um Estado mais fértil para investimento. Presidente, ainda com relação ao Tribunal de Contas do Estado, ele é um órgão, eu não tenho a legislação aqui, mas é um órgão auxiliar da Assembleia exatamente para, como disse o Macalossi, para fazer uma auditoria das contas e ver como é que as coisas estão andando. Não causa surpresa ao senhor também, como causa a mim, eu sou economista, de que o Tribunal de Contas do Estado hoje virou um depositário de deputados que não foram felizes nas eleições. Então, eles ganham um prêmio, a sociedade imagina isso, um prêmio por não terem sido eleitos e serem defenestrados nas urnas pelo seu eleitor. O senhor não acha injusto isso? E, sobretudo, porque como é que um deputado que sai da Assembleia e vai para o tribunal e vai auditar as contas de deputado? Em primeiro lugar. Segundo lugar, qual é a qualificação desse deputado? Eu conheço muitos deputados que são conselheiros hoje que não entendem bolhufa de contabilidade. E essa é a realidade. Isso não é uma hipocrisia, outra hipocrisia que o Estado sustenta? Na verdade, não são deputados que não foram reeleitos. Todos que foram para o tribunal estavam no mandato, estavam Inclusive, eleitos. uma das polêmicas é que se contabilizou no valor que eles receberam no fim do ano, período em que eles então, estavam exatamente. Então, não são deputados que não se reelegeram. Todos que foram até hoje na história... Mas não queriam mais se submeter ao crivo do eleitor. Não, é que tem a indicação por parte do parlamento, de uma parte, o executivo indica conselheiros, o executivo estadual, o governador, né, tem um número, outro a Assembleia e outro a Corte. Isso se fez uma composição para que se tenha, talvez lá, pessoas que também trabalhem com a sensibilidade política, porque quem é prefeito sabe, quem foi prefeito, quem foi gestor público sabe, né, a complexidade que é fazer gestão pública e também tu ter aquela sensibilidade na hora de fazer análise dos processos. E o que acontece no Tribunal de Contas... Quer dizer, ser mais complacente, então isso... Não é complacente, mas às vezes entender. Eu não fui prefeito, mas o meu pai foi 2 vezes prefeito, minha mãe foi vice-prefeita. A gente sabe que muitas vezes a complexidade, você faz algumas ações que são necessárias para atender determinadas demandas da população, muitas vezes emergenciais, muitas vezes determinada pela própria justiça, no caso da saúde, e que muitas vezes não respeitam todos aqueles procedimentos legais. Não são desvios e que se você não tiver uma sensibilidade na hora do julgamento, muitas vezes o gestor... Aliás, esse fato, Silvio Lopes, muitas vezes exagerado na hora, em alguns casos, eu não estou generalizando novamente, não generalizo em nenhuma situação, mas tem afastado muitas pessoas da vida pública. Porque hoje tu é um cidadão de bem, amanhã vira político, você é jornalista, hoje amanhã vira deputado, de um dia para o outro você já passa a ser, parece que uma pessoa que não... Fica estigmatizada. E isso tem acontecido muito. Eu acho que é um aspecto muito prejudicial para a política, porque afasta pessoas boas de fazer vida pública. No âmbito municipal, vereador, prefeito, deputado, eu acho que esse é uma coisa que tem que separar, porque, claro, às vezes é moda bater em político. Inclusive, os prefeitos reclamam muito do Tribunal de Contas, né? Só que o tribunal melhorou muito, atuando mais na questão orientativa, orientando para evitar o erro. E não só isso para o tribunal, né? E não só punitiva, porque senão o que acontece? Pessoas boas se afastam, e é o que está acontecendo hoje, ninguém quer se envolver na vida pública, mas alguém vai ocupar o espaço. E talvez esses que ocupam não são pessoas preparadas, e em vez de você melhorar o processo da gestão pública, acaba
dificultando, mas piorando. o fato de politizar o Tribunal de Contas do Estado não vem contra exatamente esses fatos? Mas o que vem acontecendo aqui no Tribunal de Contas do Estado é o que acontece no Tribunal de Contas da União. Quer dizer, talvez o sistema tenha que ser mudado. Tem que se aperfeiçoar tem que ser aperfeiçoado. Que regula a atuação desses órgãos. Isso exatamente. A gente sabe, Silvio Lopes, eu tive a oportunidade de ser secretário da Agricultura, que muitas vezes também a sensibilidade política ela é necessária, porque quando você... E aí, em outras áreas, não estou falando especialmente no julgamento das contas, mas na agricultura eu vivi isso. Você tem sensibilidade política com determinadas necessidades, é importante, porque às vezes o viés técnico te indica por um caminho, mas o equilíbrio político você acaba achando uma alternativa para viabilizar determinadas demandas para a população. Então, acho que o que tem que buscar é o equilíbrio do técnico com o político, do político com o técnico. Acho que se radicalizar somente para o lado político não é o caminho, como também radicalizar somente para o lado técnico também, muitas vezes, não é a solução, ou, enfim, eu acho que tem que buscar o equilíbrio, que é sempre o que eu defendi. Presidente, um outro tema que é muito polêmico e acabou afetando os trabalhos da Assembleia Legislativa no ano passado e que também já são constatados na história recente e cada vez de uma forma mais consistente, é o crescimento da influência do Poder Judiciário nas questões de cunho político. Nós tivemos, ano passado, a aprovação do orçamento pela Assembleia Legislativa por larga margem, orçamento que foi apresentado pelo Executivo, os dois poderes cumpriram com as suas atribuições, o Executivo apresentou o projeto, a Assembleia apreciou, fez as modificações que achava pertinentes e aprovou, e de repente o Tribunal de Justiça vai lá através do seu plenário e diz que aquilo foi inconstitucional. Como a Assembleia Legislativa, com a necessidade de ser protagonista nas mudanças que o Estado precisa implementar, pode fazer para evitar com que essa judicialização da política se dê, colocando em risco aquilo que é fundamental na democracia, que é o equilíbrio entre os poderes? Na verdade, quando se judicializa, eu concordo com você que tem muita interferência, muitas vezes é por nós não ter uma legislação clara e bem objetiva. Isso gera conflitos e acaba judicializando. E aí tendo a interferência de um poder no outro. Então, muitas vezes, é exatamente por nós não termos uma legislação clara, né? Hoje, nós vivemos um processo que eu considero também muito prejudicial à competitividade ao nosso país, que é a insegurança jurídica. Isso é uma situação gravíssima que afasta investimentos, que não traz um conforto para investidores e provoca exatamente a necessidade da interferência de forma, muitas vezes, exagerada do Poder Judiciário em outros poderes pela falta de clareza na legislação. Eu cito um exemplo agora que a gente vem discutindo e debatendo, que é a Lei Candir. Né? É uma lei de 1996, portanto, há 24 anos atrás, que não foi regulamentada, que a lei possibilita um ressarcimento aos estados exportadores e que esse debate já é realizado há muito tempo por muitos deputados e ex-governadores e ex-senadores, né? Todos estiveram no poder, tentaram e não avançou. E estamos novamente... Hoje até porque de manhã tu falaste com o Simon? Ontem. Né? Até porque eu entendo que é o seguinte, nós temos que achar um caminho para a Lei Candir. Nós temos o passado e temos o futuro. Não vai dar para ressarcir o passado, vamos trabalhar o que se pode alinhar para o futuro. Ou se revoga a lei, então, para não ficar eternamente criando expectativa num debate que não vai resultar em nada. Eu acho que, né, quando se criou a Lei Candir, ela tinha um objetivo de trazer esse ressarcimento e estimular as exportações. Teve uma decisão, e isso aconteceu. Teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à Lei Candir, determinando que o Congresso legislasse a respeito. Pois é, mas aí... Mas requer uma mobilização, uma pressão para além do Rio Grande do Sul. É a fragilidade do próprio Parlamento, quer dizer, o Judiciário determinando que o Parlamento regulamente uma lei que foi aprovada pelo próprio Parlamento. Quer dizer, isso gera uma insegurança jurídica. Esse é um pequeno exemplo do quanto é frágil o nosso sistema jurídico.
Aí eu remeto essa situação, Silvio Lopes, a um investidor que vai apostar muitas vezes altos recursos investindo em um negócio, pensando num horizonte de 15, 20 anos, num país que você não sabe, uma lei hoje ela está de uma forma, daqui a pouco amanhã muda. Então, eu acho que a fragilidade jurídica nossa e de leis vezes, é muito grande. Sobre essa questão, só antes, Lúcio, só para complementar, já que nós entramos nessa discussão da incisão do judiciário dentro dos assuntos do legislativo, às vezes é necessário dizer, alguns parlamentares contribuem para isso, porque judicializam as decisões da casa a todo momento, recorrendo para o Tribunal de Justiça quando não obtém a maioria dentro do plenário. Isso não enfraquece? Também, não tem claro, que ter um pouco de noção aí tu tem que também saber respeitar. Bom, eu tenho minha opinião, tenho minha posição, eu levo adiante, faço o debate, e aí, claro, na deliberação democrática, quem tem a maioria vence. E aí, muitas vezes, você busca o judiciário para tentar reverter uma decisão que, na forma democrática, você não conseguiu. Então, isso também, exatamente, expõe, né, uma fragilidade do próprio parlamento. Paulo, assim, tu acabaste de assumir a presidência da Casa do Povo, né? Eu acredito particularmente que para todos nós evoluirmos, o cidadão comum tem que ter acesso à política, tem que gostar do sistema. E, como tu disseste, a Assembleia é o lugar mais democrático e está representado todo o Estado, todas as regiões do nosso Estado. Tu sempre foste muito atuante, muito próximo da sociedade civil. Eu me lembro quando tu presidiste a comissão da telefonia da CPI da telefonia e da energia elétrica, né? Essa tua campanha agora que tu está desenvolvendo, tu pretende chamar o povo? Qual é a função dessa campanha publicitária agora? Na verdade, nós queremos, Lúcio, fazer um amplo debate já dentro do próprio escopo do Cresce-RS. Nós vamos utilizar... O que é o Cresce-RS? O Cresce-RS é um programa que dentro desse programa se inclui ali projetos estruturantes que estão travados e que aí você chama todos os poderes do Estado, as entidades do setor privado, para todo mundo sentado na volta da mesa, que eu acho que é a forma melhor de você encontrar soluções para os problemas, porque muitas vezes é um órgão público trancando uma demanda e uma necessidade do próprio setor público. Então, você coloca dentro do CRS, do programa, projetos estruturantes. Então, muitos já foram resolvidos, outros serão incluídos. É um programa dinâmico que nós vamos dar sequência e que várias entidades da sociedade civil, universidades participam. Dentro dessa mesma linha, nós queremos fazer um debate na competitividade, baseado nos 10 pilares que o Centro de Liderança Pública faz o ranqueamento da competitividade dos estados brasileiros, né? Que é infraestrutura, educação, segurança, solidez fiscal, que, por exemplo, nós estamos em último lugar da federação. Pois é, com essa nossa carga tributária terrível aqui no Rio Grande do Sul, é brabo falar de competitividade também, né? Com nem tu citaste, os empresários estão indo embora. Mas aí você tem que começar um processo, né? Se buscou já um caminho para o equilíbrio das contas públicas, você diminuiu o tamanho da estrutura, porque hoje, o que acabou acontecendo? O Estado ficou grande, com muitas estruturas, e olha só, é um Estado grande, que tem um número de funcionários bastante expressivo. Sim. Em algumas áreas falta, em outras, consequentemente, por exemplo, na área da segurança. Em outras áreas, talvez esteja em excesso. A grande maioria dos servidores não tem uma remuneração alta, não tem reposição há muitos anos e não consegue sequer pagar em dia. E a sociedade pagando uma alta carga tributária. Isso, por si só, demonstra que nós precisamos fazer algum tipo de reforma, o que foi agora recentemente discutido. E ao longo dos anos, o Estado, por talvez não fazer essa sua autoavaliação e essa mudança e alteração na sua estrutura, foi repassando à sociedade mais custo, né? Primeiro se buscava recursos do Caixa Único, depois depósitos judiciais, as fontes foram esgotando. Aí chegou um ponto que você tem que repassar mais imposto ao cidadão para poder dar conta dessa grande estrutura. E não se mexia na estrutura pública, o que acabou acontecendo agora, que gerou muitas, mobilizações, o que é normal quando você mexe em qualquer situação, na nossa casa, na empresa, gera algum tipo de reação, mas o Estado precisa fazer esse enxugamento para poder diminuir a carga tributária e usar a estrutura do setor
principalmente na fazenda, com uma visão competitiva e não arrecadatória. Nós usamos o nosso sistema tributário aqui no Rio Grande do Sul com viés arrecadatório, enquanto outros estados usam com um foco na competitividade. E quando você faz essa lógica, você estimula o crescimento do setor, novos negócios, mais emprego e a roda começa a girar e todo mundo acaba ganhando e arrecadando mais. Uma das críticas, presidente, ao projeto que foi apresentado é de que ele se centrou muito em policiais e professores e deixou de lado os altos salários de certos setores do funcionalismo. Será que dá para, nesse ano de 2020, entrar nessa área que pode Eu acho que esse é um debate, na verdade, se concentrou mais nessas áreas, porque são as áreas maiores do Estado, em termos de volume, do número de pessoas. Né? Nós temos aí um problema também em cima da questão previdenciária. Né? Hoje, nós temos um número expressivo de servidores aposentados com relação aos que estão na atividade. O pessoal está pagando mais aposentados do que na ativa. No magistério são em torno de 55 mil professores na ativa para 100 mil aposentados. É aí que pega, né? E na Brigada Militar, em torno mais ou menos de 16 mil na ativa para 32 mil aposentados. Então, isso também gerou um desequilíbrio na Previdência mesmo, de tudo que arrecada. Entre a parte que o servidor contribui mais a parte que o Estado contribui para a Previdência e o que é pago de aposentadorias, falta 12 bilhões por ano. Então, nessa questão dessa equação da custo e receita, nós sabemos que o grande desafio dos governadores é não tanto aumentar a receita quanto diminuir o custo. E esse é o grande problema. Por exemplo, o senhor citou essas reformas que tocaram no funcionalismo, tanto federal quanto estadual e municipal. Mas o grande entrave ainda está exatamente na questão da redução do custo dos funcionários, do funcionalismo público. Eu me pergunto o seguinte: o senhor é presidente da Assembleia Legislativa, tem um papel importante no Estado, a Assembleia sempre teve e vai ter sempre, né? Mas eu lhe pergunto o seguinte: o que a Assembleia está fazendo para ela contribuir com isso? Por exemplo, quantos funcionários tem a Assembleia Legislativa? Né? Qual é o custo da Assembleia em relação às demais Assembleias do Estado? Porque se nós queremos que todos os poderes contribuam, temos que fazer a nossa parte, o senhor concorda? Concordo plenamente e, inclusive, nesse sentido, a Assembleia tem feito a sua parte. Hoje é uma das assembleias que menos tem custo ao Brasil, Quantos do Brasil. Tem? Concursados efetivos em torno de 200, um pouco mais de 200. Não dá 2%, né? Aí passa de 1.000, porque a maioria são cargos de confiança que estão atuando junto aos deputados, aos parlamentares, e que estão independente da hora do dia da semana, sempre à disposição, né, porque eles têm uma mobilidade e uma necessidade. 25 funcionários por deputado, então 55 deputados, multiplica 25 dá mais ou menos isso. Mas tem fazer essa metragem, porque alguns têm poucos, outros têm mais. E tem os do quadro da estrutura, das comissões, tem a parte estrutural da Assembleia. Aliás, esse é um outro debate importante, porque toda democracia ela tem um custo. Quer dizer, se nós fragilizar, e aí vem aquela mesma lógica que eu fiz antes de vereadores, de prefeitos. Quer dizer, nós temos que ter uma estrutura, porque muitos que estão lá, eu falo por mim, eu sou agricultor, sou do setor privado, estou como deputado, né, fui vereador, mas muitos estão lá utilizando o seu tempo, um período de tempo de vida útil que poderiam estar produzindo em outras atividades, estão se dedicando à política, enfim, eu acho que quem está lá é por uma vocação, mas eu acho que nós não podemos também fragilizar total e bombardear o poder legislativo, que é o poder que equilibra muitas vezes a legislação, faz a moderação, faz ajustes. Agora o exemplo está nos projetos que foram para a Assembleia. O poder que moderou, modulou, protelou a votação, inclusive para ampliar a discussão, foi o poder legislativo. Né? Hoje, em torno de 1,8% do orçamento do Estado é do Parlamento Gaúcho. Inclusive, eu tinha preparado uma pergunta para ti, que é um pensamento que eu sempre tive. Então, tu faz a pergunta, o presidente responde e depois nós vamos para o intervalo. Tá. Eu acredito que, assim, pela importância da Assembleia Legislativa, é 1,8%, né, do Estado. Muitos, nesse aspecto, questionam. A Assembleia não devia ter nada de investimento para publicidade, para mídia. Eu acho que deveria ter mais. Deve divulgar ou não deve divulgar? Deve usar recurso para publicidade ou não deve? Eu acho que a Assembleia deveria ter mais. A divulgação é legal, a divulgação é legal. É legal, mas muitos acham que não devia, porque devia cortar os recursos. A questão depende a lógica de como tu vai fazer isso. Por exemplo, o prefeito de Porto Alegre fez mídia no Jornal de São Paulo. Quer dizer, como é que tu vai aceitar isso, né,
Aí sim que aí é uma coisa que vai contra Exato. a questão Mas da muitos defendem racionalidade. que nem aqui da Assembleia não devia gastar, E eu devia sou economizar, contra- inclusive. Hernani, Pois é, Hernani, mas eu para sou te ver contra como isso. tem pensamentos e posições diferentes. Né? Presidente, eu sou contra isso, porque eu acho que uma entidade tem que ter um certo poder econômico para poder ter poder também, entendeu? Eu acho que é ridículo a Assembleia ter 1,8%. Mas você pensa assim, Porque mas a gente outros part- não pensam, entendeu, Lúcio? É aí E eu como acho que os tem deputados pensamentos têm diferentes. essa postura meio subserviente, entendeu? Assim como os vereadores fazem também. E eu acho que ninguém teve coragem de dizer assim, não, a gente precisa de mais dinheiro porque a gente quer divulgar mais para o povo, a gente quer mas eu acho ter um que tu tem que CRES-RVS mais tu tem que ter o efetivo. recurso necessário. E outra coisa, acredita nós que temos lá na 1,8 Assembleia... é- Eu acho que sempre você pode fazer ajustes, economias, eu acho que isso tem que estar sempre no radar. E nós temos que também entender que lá na Assembleia nós temos 55 deputados e deputadas que têm perfil diferente. Nós temos deputados antigos. Aliás, é uma outra coisa, quando às vezes me questionam, tu é da velha política ou da nova política? Eu sou da boa política. Eu reconheço que tem deputados antigos, experientes, que fizeram e que continuam fazendo um grande trabalho, como a renovação também é bem-vinda e necessária. Então, nós temos que também entender que lá nós temos perfil de deputados diferentes. Tem uns que têm um tipo de atuação, outros têm outras. Para que esses atuem dessa forma, às vezes eles têm um tipo de necessidade, outros têm outro tipo de necessidade. Então, a gente tem que saber também compreender as diferenças que nós temos lá de perfil e de deputados que, volto a dizer, democraticamente estão lá e conquistaram o seu mandato. Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência para o segundo bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Estamos recebendo aqui o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hernani Polo. Mande a sua mensagem através do live stream que já está no ar no Facebook. Curta e compartilhe o nosso programa. Depois nós retornamos. De volta para o segundo bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Estamos com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Hernani Polo, numa entrevista especial falando sobre os desafios da Assembleia para o ano de 2020, os projetos. E você nos acompanha através dos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Estamos em todas as plataformas, não deixe de mandar a sua contribuição, curtir, compartilhar e se inscrever nos nossos canais. Na mesa, junto comigo, entrevistando o presidente da Assembleia, Hernani Polo, estão os jornalistas Lúcio Vaz e Silvio Lopes. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Presidente, voltando para esse segundo bloco, eu vou entrar num assunto, já que o Lúcio mencionou isso, sobre a questão de impostos e do custo que os empresários têm para estar no Rio Grande do Sul, e tu falaste sobre o desenvolvimento de uma iniciativa que busque uma maior competitividade para o nosso Estado. Um imposto que tem uma alíquota muito elevada aqui e que eu acho que prejudica empresários de estabelecerem os seus negócios aqui e que espanta outros tantos é o ICMS. E, se eu não me engano, ele está no seu prazo limite. A alíquota não vai durar mais muito tempo no patamar em que se encontra e precisará, eventualmente, ser rediscutida. Eu acho que vai ser isso ao fim do ano, provavelmente. Até o final do ano, aquela majoração que foi aprovada em 2015, ela reduz agora, em final de 2020, dos combustíveis, telecomunicações e também o ICMS, a alíquota de 18% para 17%. E daí a pergunta que eu lhe faço, já que essas alíquotas do ICMS elas foram condicionantes para a possibilidade de repactuação da dívida com a União, existe alguma possibilidade de isso se manter para os outros 2 anos do mandato do Eduardo Leite, se ele enviar um projeto à Assembleia, ou na sua experiência no plenário existe um consenso de que do modo como está não fica? Não, na verdade não há ambiente para ter continuidade essa alíquota majorada,
Inclusive, o próprio governador Eduardo Leite tem manifestado isso desde o início do seu governo, quando ele solicitou por 2 anos e que, nesse período, ia fazer algumas readequações na administração e na estrutura pública, que ele encaminhou projetos que foram deliberados na Assembleia, e agora ele está também trabalhando e a meta, nesse ano de 2020, manifestada pelo governador Eduardo Leite, é de uma reforma tributária. O que vai se buscar nessa provável reforma encaminhada aí, que será nos próximos meses, alguns ajustes tributários, mas com o viés de fazer redução, né? Isso não significa que muitas vezes alguns setores, né, nós temos aqui 2 aspectos que eu considero que são fundamentais na competitividade. Um é a questão tributária, né, e que muitas vezes, quando você fala em competitividade, imediatamente as pessoas, porque o Estado abre mão de receitas, dá benefícios fiscais, dá incentivos ao empresário. Você joga isso. Eu acompanho principalmente o setor agropecuário. O que o Rio Grande do Sul faz normalmente é dar um equilíbrio fiscal para dar uma condição de igualdade com o que os outros estados fazem. No mundo todo é assim. No mundo todo é assim. No mundo todo. E às vezes, aquela lógica de que uma alíquota maior vai arrecadar mais, normalmente não se concretiza. Sim. Porque você acaba... É preferível você ter uma alíquota menor de um negócio grande, de uma atividade forte, do que você ter uma alíquota alta de um setor que não se desenvolve no Estado. Eu cito o exemplo aqui... Porque excesso de imposto gera sonegação. Informalidade, sonegação... E expulsão de empresas. Desatrativo. Né? Eu cito aqui o setor coreiro calçadista. Né? Nós fomos protagonistas nesse setor aqui no Estado, milhares de empregos gerados aqui, e por uma condição tributária ofertada por outros estados da federação, esse setor migrou. O que ficou com o Rio Grande do Sul? Desemprego e um setor praticamente esfacelado. Não seria, talvez, politicamente mais adequado naquela época, uma decisão de equilibrar as alíquotas tributárias e ter mantido o setor aqui no Rio Grande do Sul, e inclusive com possibilidade de crescimento, mas o setor saiu. E aí eu jogo para um exemplo, faço uma comparação com Santa Catarina. Eu falava há dias atrás com o ex-governador Raimundo Colombo. Santa Catarina sempre foi um estado muito forte na produção têxtil. E sempre tiveram uma grande presença nesse setor. Alguns anos atrás, quando os produtos chineses começaram a chegar aqui no Brasil com preço baixo e qualidade, porque há bastante tempo atrás os produtos chineses não tinham uma qualidade que tem hoje. Então, mesmo sendo com preço mais atrativo, muitas vezes eles não faziam frente porque a qualidade não era tão boa. Mas eles evoluíram muito em qualidade. Quando eles começaram a chegar aqui com preço e com qualidade, o que o governo de Santa Catarina fez? Com uma visão fiscal competitiva, reduziu pela metade o ICM do setor têxtil. O que aconteceu? O setor enfrentou a concorrência chinesa, cresceu, e hoje Santa Catarina arrecada mais com uma alíquota pela metade do que arrecadava antes com uma alíquota com o dobro do percentual. Então, isso é uma visão tributária competitiva. Dá para aplicar aqui no ICMS. É um processo que nós temos que caminhar nessa direção, né? Nós temos que avançar nessa linha. Uma outra das polêmicas causadas pelo presidente Bolsonaro foi dias atrás, quando ele, de certa maneira, provocou os governadores, né, sobre a questão do ICMS, que se retirasse ele faria mesmo com o governo federal nos impostos federais. Eu acho que não era questão de indignação, então, porque, na verdade, esse é o grande problema. É essa questão de fazer uma reestruturação do Pacto Federativo. Porque eu concordo com os governos estaduais que é necessário, muitas vezes, dar incentivo fiscal. Porque quando nós reclamamos que o imposto está elevado, o incentivo fiscal o que é? É uma redução de imposto exatamente para compensar aqueles investimentos que nós precisamos. Como é que o senhor vê essa questão do Pacto Federativo? Há um ambiente... Os governadores se uniram aí para cotejarem contra o presidente Bolsonaro, mas eu não vejo nenhuma reunião de governadores para um pacto federativo e para desenvolver o país e aprovar essas reformas. Deixa eu pegar uma carona aqui, deputado. Eu li hoje no site da Agência Assembleia que o senhor é um dos defensores da liberdade econômica. O que projeto é esse? Qual é essa ideia? Não, na verdade, o que nós temos que criar dentro dessa concepção da liberdade econômica... É uma das suas metas agora. É mais simplicidade, é menos burocracia.
né? E quando eu falo em incentivo fiscal, em isenção, em crédito presumido, eu também defendo que eles têm que ser analisados permanentemente e avaliados e monitorados, para que em alguns setores você possa reduzir, em outros manter, em outros ampliar. Você tem que estar monitorando isso gradativamente. Eu não concordo em dar incentivo fiscal para quem fica na zona de conforto e sobrevive com o incentivo fiscal. Tem que cobrar a justificativa do Exatamente. incentivo. Tu tem que dar o incentivo fiscal para tornar o setor competitivo e que ele possa crescer e produzir mais. E, consequentemente, o Estado ganha com isso. Então, eu deixar bem claro essa posição para não parecer que a gente está defendendo de qualquer jeito o incentivo fiscal. Não é isso. Só que, muitas vezes, ele se torna necessário para que o setor possa continuar aqui no Estado produzindo. Ontem, eu conversava num dos encontros aí, alguém me relatava. Toda a estrutura aqui do aeroporto Salgado Filho, que está sendo remodelada, investida, foi uma empresa gaúcha que mudou para Chapecó e que venceu a concorrência com o menor preço de uma empresa aqui gaúcha, daqui do estado. Então, isso é um exemplo do quanto a competitividade faz a diferença. O que acabou gerando isso? Toda essa produção com empregos lá em Santa Catarina, gerando arrecadação em Santa Catarina, porque os nossos empreendedores gaúchos não conseguiram competir com o preço. Essa visão que o gaúcho tem contra o empresário, acho que o empresário é o bandido, quando na verdade o empresário não é o bandido. O bandido, o que é? É a falta de investimento. Isso que é uma política bandida. E a gente tem que ter a compreensão também, Silvio Lopes, de que às vezes você defende o emprego, defende o trabalho, que é importante, e criminaliza o empreendedor. Não, criminaliza o empreendedor. Criminaliza o cara. Um depende do outro. Em qualquer lugar do mundo é assim. Quer dizer, quanto mais empreendedores, novos negócios nós teremos, mais geração de emprego e oportunidades de trabalho tem. Que, aliás, hoje tem muitas pessoas que não estão na estrutura pública, que estão, né, no setor privado, que não têm emprego, que não têm sequer condições de, às vezes, minimamente dar alimentação para a sua família e que estão sem perspectiva nenhuma. E só terão perspectiva se o Estado crescer e gerar novos negócios. Com relação ao Pacto Federativo, eu acho que há uma necessidade de discutir. Primeiro que eu não concordo com a forma, né? Eu acho que o presidente Bolsonaro está fazendo muitas mudanças, muitas transformações, muitas coisas positivas, necessárias, inclusive, para o Brasil, principalmente na questão da hierarquia, disciplina, princípios, valores, né? Mas a forma de comunicação, muitas vezes, é inadequada. Um tema como esse, você não pode jogar pelas redes sociais. Você tem que chamar os governadores e discutir conjuntamente. Até porque mais de 60% da arrecadação toda fica com a União. Os estados e principalmente os municípios são os primos pobres da federação. Então, você jogar assim, tira o imposto, como se tivesse uma solução mágica de uma hora para outra para os governadores e os gestores. O que é um blefe também, né? Então, eu acho que a gente tem que construir, avançar para um novo pacto federativo. Menos Brasília e mais Brasil. Menos recursos concentrados na União, mais nos estados e nos municípios. Que, aliás, aonde a vida acontece, aonde as pessoas vivem, nascem, crescem e precisam, os serviços são nos municípios. Deixa eu só pegar uma carona nessa história aí. Tu falaste da questão do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Mas a nossa infraestrutura, e tu és um defensor, né, dos municípios sem acesso asfáltico, é uma piada, né? Nós temos 60 municípios que não têm acesso asfáltico. Inclusive, se eu não me engano, tu é um que propõe que parte dos impostos sejam usados para isso. Tu fosse vice-presidente, né, da comissão. Como é que tu vê essa situação? E o que tu pensa sobre isso? Um estado que se diz tão grande, não tem como... Olha o preço que custa, né, produzir e transportar para uma estrada esburacada. Tu és agricultor também, foi secretário. Esse é o retrato do nosso estado, né? É a situação. Sem infraestrutura não tem como crescer. Se nós pegar na infraestrutura hoje no ranking de competitividade dos estados brasileiros, o Rio Grande do Sul está em 18º lugar. Então nós estivemos entre os três, era? Os três primeiros. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Estamos em 18º. Como é que está essa situação, Então, deputado? hoje nós temos mais de 50 municípios sem acesso asfáltico ainda, e o esforço que está sendo feito pelo secretário Costela, pelo ex-secretário Pedro Westphalen, por todos que passaram, foi grande, né? Mas eu tenho dito sempre, com boa vontade, com boa intenção, você não faz estrada e não tapa buraco. Tem que ter recursos. E aí vem um outro problema que eu considero que a gente tem que tentar superar e trabalhar nessa linha, é criar uma cultura. Primeiro, de conseguir aí, para investir mais, tu tem que ter capacidade, quer dizer, diminuir o custo da estrutura pública para o Estado ter uma melhor condição de investimentos.
fazer parcerias público-privadas, privatizações, concessões também é um outro caminho, e principalmente nessa área E a Assembleia está disposta a votar a favor desses projetos? Tem um ambiente, porque já no passado... votou. Né, que tinha muito preconceito. No passado, há contra. muitos anos atrás, tinha muito preconceito com privatizações, concessões, e muitas pessoas que eram contra evoluíram e viram que o caminho é esse, não tem outra alternativa. Em muitas áreas, se você não conceder e não privatizar, não desenvolve. O pedágio voltou na 386 agora e o pessoal está tranquilo. Que estão sendo feitos investimentos. Talvez algumas experiências no passado criaram alguns traumas também, algumas situações que não foram confortáveis e adequadas. Quando você não faz bons contratos, acaba dando desequilíbrio ou para um lado ou para o outro, e isso gera algum tipo de dificuldade. Então, acho que isso está superado, hoje é um ambiente... Até porque até mesmo os processos de privatização e concessão evoluíram, e existem novos modais, novos modelos. Porque eram experiências novas, então tudo vai se aprimorando com o passar do tempo. Mas na área da infraestrutura, eu considero que nós temos que mudar uma cultura, que hoje ela é no Brasil e não é diferente aqui. Você constrói a estrada, você constrói a ponte, você constrói a obra pública e se abandona. Vai entrar quando ela está praticamente detonada. Não se faz o básico que qualquer cidadão faz na sua casa. Quebrou a telha, troca a telha. De vez em quando faz uma pintura na casa. Nós não fizemos manutenção. Nós não trabalhamos naquilo que é básico, que é dar manutenção e fazer trabalho preventivo. Seria muito mais econômico para o Estado, seria um gasto muito menor de dinheiro público se nós, em rodovias, por exemplo, de tempo em tempo, se fizesse uma impermeabilização, o que detona uma estrada, uma rodovia, a infiltração de água, vai abrindo um buraco. Mas a prática, até por não ter uma cultura e um recurso preservado e reservado para isso, você constrói a estrada e larga ela lá. Quando ela está totalmente detonada, tem que fazer quase que uma estrada nova. Aí faz uma estrada nova, abandona a estrada nova. A cultura é essa, infelizmente. Nós temos que mudar essa lógica. E um outro aspecto também que eu considero inimiga número 1 da competitividade é a burocracia. Nós temos que também entrar nesse processo. Nós protocolamos o ano passado e vamos discutir esse ano a lei que regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Isso vai baratear muitos custos. Eu acho que é uma coisa que eu considero fundamental. Hoje o Estado ele impõe prazos para o cidadão, mas ele não tem prazos a cumprir com o cidadão. Ou você tem prazos e não cumpre, nada acontece com o Estado. As obrigações são só do cidadão. Então, o cidadão é autuado, ele tem X dias para recorrer. Se ele não recorrer, ele perde o direito e é penalizado. Agora, o cidadão protocola um pedido de uma licença, de uma autorização, e não sabe se vai demorar alguns meses ou alguns anos para o Estado dar uma resposta para ele. Então, isso também tem que ser mudado. E como é que nós vamos mudar isso? É aprimorando o serviço público, que eu volto a dizer, não tem como ter uma sociedade, um Estado desenvolvido no setor privado se nós não tivermos um setor público forte também, motivado. Então nós temos que fazer esse equilíbrio para dar motivação e condições do serviço público, dos servidores públicos desempenhar sua função com metas, com responsabilidades e com ferramentas que tragam agilidade e celeridade e, por outro lado, destravar e desburocratizar para o setor empreendedor poder crescer e desenvolver. Muito bem. Estouramos o tempo do segundo bloco, mas nós temos mais um logo depois do intervalo. Fiquem conosco, Cruzando as Conversas de hoje é especial. Estamos entrevistando o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Hernani Polo. Voltamos na sequência. Último bloco da edição de hoje do Cruzando as Conversas. Nós estamos entrevistando o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Hernani Polo. No programa temos a participação dos jornalistas Silvio Lopes e Lúcio Vaz. O Cruzando as Conversas pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV Digital. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E também de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Deputado Hernani Polo, deixa eu voltar para este bloco com um assunto que já foi tratado no último governo, mas que eu acho que deveria voltar a ser tratado neste governo, deveria ser reapreciado neste governo, que até agora eu não vi nenhuma movimentação. Eu tenho tratado disso aqui com uma certa frequência.
O executivo é o grande epicentro da crise. Ali onde os salários não estão sendo pagos em dia, onde os salários não estão sendo pagos em dia, onde não há caixa para as despesas. O legislativo, nas últimas 2 legislaturas principalmente, tem feito a sua parte, tem votado, tem aprovado modificações, claro, com modulações, com discussão, ao seu tempo e ao seu modo. E o judiciário, por sua vez, parece participar dessa crise de uma forma um tanto quanto distanciada, quase que como um mero telespectador. Quando o governador Sartori apresentou a PEC do 12º, houve uma enorme pressão por parte do judiciário para que o legislativo não aprovasse. E naquela oportunidade não foi aprovado. Não está na hora de se rediscutir a PEC do 12º, agora com uma nova formatação de uma Assembleia Legislativa que parece ser mais reformista do que as anteriores? Não está na hora de trazer o judiciário para ele arcar com um pouco da responsabilidade que lhe cabe, sendo um poder equânime como os demais? E do sacrifício, né? Do sacrifício. O que vem acontecendo também, Macalossi, é um orçamento que, no passado, ele era um orçamento muito fictício, principalmente na questão das receitas. Você colocava receita extras para poder fechar o orçamento. O que vem acontecendo nos últimos anos, e iniciou, né, a partir aí do governo Sartori, se buscou esse processo e agora mais ajustado ainda de um orçamento realista. Porque principalmente se discutia aquela PEC do 12º quando nós tínhamos um orçamento que você colocava receitas extras, que elas na verdade não existiam e não aconteciam, e o repasse aos poderes era em cima do projetado e não do executado ou do realizado. E o Estado se endividava para cobrir o rombo. Exatamente. O que vem acontecendo, que talvez isso vá para um processo que acabe não tendo mais essa necessidade do debate, da discussão em cima da PEC, do 12º, é quando o orçamento é realista e ele acontece naquilo que é projetado, mais ou menos dentro daquele mesmo patamar, bom, aí esse debate ele acaba, né, perdendo tanto quanto a sua necessidade. Mas aí a Assembleia aprovou o orçamento realista e o Tribunal de Justiça disse que não, que tem que haver o crescimento vegetativo das despesas. E considerou inconstitucional que foi aprovado. Aí é um debate que você faz também, porque... Né? Aí tem um outro aspecto. As leis que agora mudaram, aprovadas, elas produziam, sem ter nenhum tipo de aumento e reposição, um crescimento natural vegetativo. E o que acontece também, que muitas vezes aumenta muito o trabalho do próprio Poder Judiciário, é as leis aprovadas, e aí mais em âmbito federal, que possibilitam recursos e mais recursos e recursos e mais recursos, que o processo quase que não tem fim. E isso acaba gerando uma demanda também exagerada ao Poder Judiciário. Acho que nós temos que fazer uma grande reforma na legislação. Quer dizer, dá o direito da ampla defesa, do cidadão se defender, mas são processos que duram, às vezes, 10, 12, 15, 20 anos. Deputado, você não então, acha que... isso acaba gerando, só para complementar, Macalossi, uma demanda também grande do Poder Judiciário que, às vezes, ele acaba sendo sufocado e tendo necessidade de cada vez mais estrutura, porque a legislação aprovada pelo Parlamento possibilita esse... você esgota um recurso aqui, abre mais 2 possibilidades. Esgota aquela, abre mais... E um processo acaba quase não tendo fim. Uma legislação dúbia também, né? Uma legislação dúbia. Veja bem, eu não sei se o senhor concorda, mas eu acho que o Brasil ele é ingovernável, os estados são ingovernáveis, as prefeituras são ingovernáveis, enquanto nós tivermos uma Constituição que engessou o setor público. A Fundação Getúlio Vargas, onde eu estudei, ela está cansada de dizer que o problema é a Constituição de 88, que é feita para um Estado socialista, e nós não estamos mais no Estado socialista, nós estamos no Estado liberal. Então, enquanto não houver uma reforma da Constituição, tem 245 artigos que esmiuçam a vida do cidadão, do Estado, dos agentes e impedem qualquer coisa. Por isso, esses recursos que não têm fim. E o Estado vai para o fim enquanto não tiver um fim decisivo na Constituição. A Constituição do Estado, aliás, também é bem grandinha, né? Também. Mas é igual a... É espelhada na Constituição Federal. 245 artigos a nacional. Então, eu acho que foi feita naquele momento, e aí é uma outra, na mesma lógica que a gente fala, é uma outra discussão da necessidade de rever
a legislação, adequar. Porque tudo é inconstitucional, tudo é inconstitucional. E a partir daí só recurso. Ou tem amparo na Constituição, muitas coisas. Direitos adquiridos, por exemplo, não podem mexer. Nós estamos na época em que há uma aplicação excessiva dos princípios genéricos, né? Você pega um princípio constitucional, aplica em qualquer lei e pronto, ela é inconstitucional. Isso aí, exatamente. Vai lá, Lúcio. Presidente, o senhor é o segundo na hierarquia hoje, né? E sempre foi muito atuante na tua carreira. Eu vim com essa pergunta no meu coração, assim, eu sou filho de professora, né? Minha mãe já faleceu e a gente sabe que hoje a gente está conversando aqui, mas tem uma realidade muito dura, muito difícil no nosso estado, que é a questão do funcionalismo. Nós começamos o debate, mas não nos aprofundamos. Existe uma saída para essa equação? Claro que a gente sabe que tem que tomar medidas impopulares, né? Mas como é que a gente vai resolver isso? A gente está aqui na boa, todo mundo arrumado, mas tem professores passando fome, policiais tendo que fazer N coisas para sobreviver. Como é que a gente vai resolver isso? A gente está, né, ladeira abaixo, né? Eu pergunto para ti, porque eu sei que tu é uma pessoa atuante, eu acompanhei a tua carreira, e tu sendo o segundo na hierarquia, alguma coisa você já deve ter pensado sobre isso. Como é que a gente vai resolver isso? Isso tem saída? Eu acho que nós temos que fazer uma reestruturação do setor público para criar condições, e aí sim, estimulando o crescimento econômico, de proporcionar melhores condições aos servidores públicos. Eu acho que esse é uma meta. Nós temos realmente um grande número de servidores públicos que não tem uma remuneração adequada, que não tem bons salários, que merecem e aí eu pego duas áreas essenciais: a segurança, que cumpre um papel extraordinário para a sociedade, e a educação, que para mim é a base de tudo. Com certeza. Eu sempre repito uma frase do ex-ministro Pratini de Moraes: não existe país desenvolvido ou subdesenvolvido, existe país educado e deseducado, porque a educação é a base de tudo. Né? Uma boa educação, uma boa formação, né? ela dá sustentação para qualquer atividade e qualquer profissão. Então, a valorização, a busca de valorizar mais o servidor público, o serviço público, é necessário em todas as áreas. Eu sou testemunha, né? E por isso que, mais uma vez, eu repito aqui, não gosto de generalizar. Nós temos muitos excelentes servidores públicos que cumprem muito bem a sua missão e que, inclusive, nós tínhamos que criar um sistema que não é fácil de se implementar, mas de remuneração por merecimento. Perfeito. Né? A meritocracia. Exatamente, é um termo, a meritocracia, a questão toda é implementar meio isso, né? emblemático, mas é a forma de implementar. Né? Assim como nós temos muitos servidores públicos em difícil situação, nós temos muitas pessoas da sociedade civil que também estão sem emprego, sem estabilidade, sem condições, muitas vezes, de se alimentar. Então, nós vivemos numa situação bastante complexa e muito desafiadora ao mesmo tempo. Bom, nosso tempo é exíguo. Eu gostaria de agradecer imensamente ao presidente da Assembleia, deputado Hernani Polo, por ter vindo aqui ao Cruzando as Conversas na noite desta terça-feira e lhe deixar com a última palavra. Obrigado, deputado, e desejo de antemão um bom trabalho, uma boa condução aí da Assembleia ao longo do ano 2020. Muito obrigado. Vamos preparar para o fim do ano um retorno seu para fazer uma análise do que foi discutido. Com certeza, ou até na metade do ano. Na metade também, do ano, fazer um... É verdade, com certeza. Não precisa esperar até o fim do ano. Não precisamos esperar até o fim do ano, pode ser na metade. Mas quero agradecer, Macalossi, aqui a oportunidade, ao Silvio Lopes, também ao Lúcio Vaz, aos telespectadores da RDC e do Cruzando as Conversas, pelo espaço, pela oportunidade. E a Assembleia está à disposição. Né? Eu tenho uma trajetória. Venha quando quiser. Obrigado, uma trajetória. Dar um abraço ao André Machado, aí, que pediu para entregar um abraço ao nosso superintendente de comunicação social e cultura lá da Assembleia. Perfeito. E eu tenho uma caminhada, uma trajetória, eu volto a dizer, eu sou agricultor, sou do setor privado, estou na vida pública, né? Sempre procuramos pautar aí a nossa caminhada com muita simplicidade, com muita humildade, sem inventar, né? E queremos fazer uma gestão lá unindo, solidária e cooperado. Acho que esse é o grande lema, e a nossa disposição é trabalhar nesse sentido. Silvio, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Um grande abraço, deputado, e parabéns. Sucesso lá, viu? Muito e obrigado. O deputado Hernani Polo vai estar na próxima edição da revista Em Evidência do Lúcio, que está aí, ó. Consegue pegar rapidinho Aqui, no fim, Beto? Pega aí, olha que bela foto da proclamação do resultado lá na Assembleia, vai estar na revista. Ele chegou lá. Ele chegou lá. Lúcio, obrigado. Obrigado, Macalossi. Muito bem. Senhores, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência. Obrigado aí ao André Machado e também ao Maicon aqui da assessoria. Boa noite a todos e até mais.
Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.